Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Vamos fazer a resolução desse exercício aqui que fala o seguinte, ó. Racionalize a expressão 1 sobre raiz de 5 mais 2, deixando na sua forma mais simples possível. Tá, vamos começar a fazer uma análise aqui do enunciado. Essa parte final que ele fala que é para deixar na sua forma mais simples possível, nem precisaria ter sido escrito, porque toda vez que a gente trabalha com fração ou com números irracionais, fazer a simplificação é sempre obrigatória, tá? Então você tem que fazer essa simplificação, tá? Então nem precisaria estar colocando isso aí. Foi um exagero aqui colocar isso no enunciado, mas é um exagero para que ninguém esquecesse de fazer essa simplificação, tá? Então, se fosse um enunciado sem essa parte final, que pedia a simplificação, mesmo assim, é obrigatório a simplificação, tá? Seja de números irracionais, seja de fração. Beleza. Como que a gente vai fazer essa racionalização, tá? Então, primeira coisa que eu vou estar escrevendo a minha fração que eu quero racionalizar. É a fração 1 sobre raiz quadrada de 5 mais 2. Então, relembrando o que é uma racionalização, a racionalização é quando eu tenho um número irracional no meu denominador e eu preciso tirar esse número irracional dali, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um número irracional somado a um número racional. Então, a raiz de 5 e o 2, esses dois números estão sendo somados. Quando eu tenho isso acontecendo, uma soma ou uma subtração, tá, no meu denominador, eu vou estar multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Por que o mesmo valor? Porque se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu vou achar uma fração equivalente a essa primeira fração que eu fiz da cor branca aqui para vocês, tá? Então, se eu quero achar uma fração equivalente, que tem o mesmo valor numérico, porém escrita de uma forma diferente, sem números irracionais no meu denominador, tá? Nesse caso aqui, a técnica é a seguinte: eu vou copiar exatamente os valores numéricos, trocando a operação. Então, o meu denominador, eu tenho uma soma acontecendo. Então, eu vou construir agora uma fração racionalizante com uma subtração, exatamente com os mesmos números. Então, vai ficar raiz de 5 menos 2. Então, isso que eu fiz em verde aqui é o denominador da minha fração racionalizante. E por que eu começo sempre pelo denominador? Porque é no denominador que está o meu problema, a raiz de 5. Tá? Então, eu sempre vou começar a racionalizar pelo meu denominador, encontrando o fator racionalizante, para aí sim eu construir a minha fração racionalizante. Então, o meu fator racionalizante é o raiz de 5 menos 2. Então, o numerador da minha fração aqui também vai ser raiz de 5 menos 2. Então, essa fração que eu fiz em verde aqui é a minha fração racionalizante, tá? É ela que vai racionalizar a minha fração do enunciado. Em cima, eu vou fazer uma multiplicação simples, tá? Eu vou fazer bem no detalhe aqui, exagerando no detalhe, tá? Então, vai ficar 1 vezes, abre parênteses, raiz de 5 menos 2, fecha parênteses, dividido por raiz de 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho o número 1 multiplicando todo mundo aqui no meu numerador, e eu tenho todo mundo aqui no meu denominador multiplicando todo mundo aqui no meu outro denominador. Aqui no meu denominador, aqui, se você observar, aparece que o produto da soma pela diferença, tá? Então, se você observar aqui, eu tenho o produto aqui, uma multiplicação acontecendo, da soma pela diferença sempre dos mesmos valores, tá? Toda vez que isso aqui acontece, a forma que eu vou resolver isso daqui é na subtração, na diferença do quadrado desses valores. Então, a diferença do quadrado dos valores é equivalente a falar que é o produto da soma pela diferença, tá? Isso aqui é um produto notável aqui que vocês
já viram, tá? Em anos aí de estudos aí, que é o produto da soma pela diferença, tá? Essa técnica ela é interessante porque ela vai fazer os dois termos ficarem elevado ao quadrado e se tiver raiz quadrada ali, vai se anular, tá? Então essa técnica serve quando eu tenho número irracional com número, que é o nosso caso, e quando eu tenho número irracional com outro número irracional. Também dá certo essa técnica, tá? A partir de agora é só resolver continhas simples, tá? É uma multiplicação simples que a gente vai estar fazendo. Então, deixa eu mudar a cor aqui para voltar para a cor branca. Em cima eu vou fazer uma distributiva de 1 aqui, tá? Então, vai ficar 1 vezes raiz de 5. Raiz de 5 menos 1 vezes 2, 2. Tudo isso dividido por raiz quadrada com potência quadrada, elas se anulam, tá? Então, aqui vai ficar apenas o 5. 5 menos 2 ao quadrado é 4. Lembrando aqui que só o 2 está elevado ao quadrado, o menos não. Se o menos também tivesse elevado ao quadrado, ele estaria dentro de um parênteses, tá? Em cima não tem muito o que fazer mais, é só copiar. Raiz de 5 menos 2. E no meu denominador, 5 menos 4, 1. Tá? Quem quiser parar aqui para dar a resposta final, essa daqui já é uma resposta aceitável, porque está na sua forma mais simplificada. Raiz de 5 não tem o que simplificar, a fração não tem o que simplificar. Entretanto, existe uma escrita mais simplificada do que essa. Tá? Quando eu faço uma divisão por 1, tá? O valor vai ser o mesmo. Então, raiz de 5 menos 2 dividido por 1 é raiz de 5 menos 2, tá? Então, normalmente, a resposta mais aceitável é essa última aqui. Mas essa também está correta, tá? Então, a gente conclui o quê? Que 1 sobre raiz de 5 mais 2 é igual a raiz de 5 menos 2. O que tem de diferente aqui entre a primeira fração que a gente construiu aqui, né, que está no nosso enunciado, e a nossa resposta final, é que no nosso enunciado a gente tem uma raiz irracional no denominador, e aqui a gente não tem mais raiz irracional no denominador. Então a gente racionalizou. Beleza? Então, exercício aí resolvido, exercício simples ali de técnica de racionalização. Beleza? Tranquilo? Então, o exercício foi resolvido e até a próxima.